Os meus cumprimentos a todos os que nos assistem e a recomendação para que compartilhem a gravação, comentem e comentem por escrito enviando mensagem de voz para o canal, porque nós estamos gravando e amanhã devemos ter colocado esta live no canal. E pedimos também que deem o seu like ou dislike se não gostarem. Os comentários podem ser perguntas, ou podem ser complementos, ou podem ser uma, uma visão alternativa, uma visão diferente. Bem, estamos dando continuidade hoje a um estudo sobre os embates doutrinários dos primeiros tempos do cristianismo. E nós tínhamos dito na semana passada, por isso que eu estou dizendo que estamos dando continuidade, porque semana passada tínhamos iniciado esse estudo e vimos as primeiras páginas do texto que eu mando para aqueles, vimos as 3 primeiras páginas do texto que eu mando para aqueles de quem eu tenho e-mail ou WhatsApp. E tínhamos visto que um estudo desses embates é uma tentativa de ir além da simples opinião, porque a opinião é subjetiva. E não tem preocupações com validação. É muito mais uma expressão do que nós sentimos. Então, quando se faz um estudo, é porque se pretende ir além da opinião. E para onde é que a gente vai quando quer ir além da opinião? Vai para o conhecimento, chamando de conhecimento aquela apreensão cognitiva do mundo que tem caráter objetivo. Então, e como é que se faz isso? Se faz isso pela vigilância epistemológica, que é o despertar do senso crítico. Então, tínhamos visto ainda que o cristianismo, nos primeiros tempos, não era uma religião, era apenas um movimento. E por que dizemos que não era religião? Porque não era religião no sentido institucional. Não havia uma instituição religiosa, com CNPJ, com sede, com liderança estabelecida, com um mecanismo formal de acesso a cargos, com hierarquia, e com uma liturgia definida. Não tinha nada disso. Nem sequer uma liturgia definida tinha. Embora alguns procedimentos litúrgicos já existissem, sobretudo aqueles herdados do judaísmo, porque o cristianismo, de certo modo, é um neo-judaísmo. Embora não tenha herdado tudo. E vamos ver que os embates têm a ver com os limites dessa herança. Né? O limite dessa herança é aquilo que está no Antigo Testamento como mensagem de salvação. Porque aquelas coisas do Antigo Testamento que eram apenas aspectos formais, eram apenas formalidades ritualísticas, ou a chamada lei ritual ou formal, como a circuncisão e a guarda de determinados dias ou restrições alimentares, isso aqui é o objeto da discussão que vamos ter a seguir, porque não entrou no cristianismo. E eu digo que é uma herança porque todo o cristianismo está baseado na promessa messiânica do Antigo Testamento, que é a promessa de que Deus enviaria um Salvador. E descreveu, fez um retrato falado do Salvador que viria, e Jesus, que é o centro do cristianismo, corresponde a esse retrato falado. Portanto, o cristianismo é a nova aliança da mesma relação entre Deus e os homens. Portanto, é um neo-judaísmo. Mas isso aí seria um outro tema, e não vamos incorrer em desvio temático sobre o cristianismo ser neo-judaísmo. Então, nós vimos que nos primeiros séculos o cristianismo era um movimento, e eu estava dizendo há pouco, porque não era uma religião institucional. Mas sempre teve certas características de um certo conceito de religião, ou de alguns conceitos de religião. Há um conceito muito divulgado, muito limitado e muito pobre, que apenas recorre ao verbo
religare, do latim, dizendo que religião é um esforço para religar o homem a Deus. É um bom conceito, mas diz muito pouco, porque não diz como isso pretende ser feito. E tem um outro conceito que me parece mais rico, feito por um sociólogo ateu, o Thomas Udi, numa obra chamada Sociologia da Religião, em que ele diz que o fenômeno religioso resulta de um esforço para superar a finitude humana. Que o Religare explica isso como sendo uma tentativa de refazer a ligação entre Deus e os homens, porque foi rompida quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Bom, então, e como é que isso se manifesta? Esse esforço de superação da finitude. Bem, ele se manifesta com uma busca de completude do ordenamento cognitivo, do conhecimento, da visão de mundo. E aí uma religião deve ter uma doutrina sobre o mundo. E o cristianismo já tinha herdado do judaísmo, já tinha a cosmogonia, que é uma descrição do mundo e da origem do mundo. Quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E por aí vai. E tem mais detalhes, que não é objeto das nossas considerações nessa live. Mas basta dizer que tem essa cosmogonia. Outra característica do fenômeno religioso é a transcendência. É quando o homem sai dos seus limites, da finitude dos seus limites, para se integrar ou se identificar ou servir ou buscar alguma coisa que está além dos seus limites, está além da sua finitude. E isso pode ser religião no sentido espiritual, e pode ser uma religião civil, ou política, ou secular, daquelas pessoas que se dedicam a uma causa política ou social, e se integram com uma classe social, ou com uma nação, ou com uma etnia, ou até hoje com os grupos identitários, que podem assumir uma certa feição religiosa, porque oferecem uma transcendência. Não vou entrar no mérito se a transcendência é certa ou errada, mas é uma transcendência, e também, de certo modo, uma visão do mundo. Se não uma visão integral do cosmos material, mas uma visão do mundo social. Bom, além disso, a superação da finitude e o ordenamento cognitivo, o ordenamento da cabeça, vamos dizer assim, da visão de mundo, isso tudo deve resultar no fenômeno religioso, na transcendência, no homem se ligar com algo maior do que ele mesmo. E o cristianismo tinha essas coisas. Tinha a cosmogonia, tinha a transcendência com a superação da finitude. Superava a finitude com uma doutrina de salvação para uma vida eterna. Bom, então, tínhamos passado por isso rapidamente, tínhamos visto que é importante definir o sentido que estamos dando às palavras, tínhamos visto que igreja tem muitos sentidos, igreja pode ser apenas uma edificação. Quando você dá um endereço e diz depois da igreja ou em frente à igreja, você está se referindo a uma edificação, a um prédio. E não é disso que estamos tratando quando dizemos que o cristianismo ainda não era ou passou a ser uma religião. Uma igreja. Então, não é uma igreja no sentido de edificação, que não carece de maiores explicações, e também não era uma igreja institucional, que também acabei de mencionar aqui, porque não tinha um CNPJ, não tinha uma liderança formal, não tinha passos formais para qualificar líderes, como seminários ou consagração de líderes. E nem sequer uma liturgia mais detalhada, né? Uma liturgia própria, embora tivesse algumas coisas da liturgia do judaísmo.
E de liturgia própria tinha o batismo de João e mais alguma coisa mínima. Então, tínhamos visto que o cristianismo era apenas um movimento, chamando de movimento. Olha aí, vamos de novo tornar explícito o sentido que estamos dando às palavras. Era um movimento, entendendo o movimento como uma ação de um conjunto de pessoas dedicadas a uma causa. Então, um conjunto de pessoas ou entidades, né, que se mobilizam para um fim comum. E aí tinha isso, porque aí os apóstolos e alguns discípulos, que não eram apóstolos, mas eram discípulos, eram seguidores, se juntaram por uma causa comum, que era cumprir a grande comissão. E está dita no final do Evangelho de Mateus, está dito em mais de um Evangelho, e é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Tá? E o movimento tinha esse sentido, que é levar a boa notícia, porque a palavra Evangelho quer dizer boa notícia. Então, era um movimento de divulgar a boa notícia. E que boa notícia era essa? Certamente que a boa notícia não pode ser uma ameaça de condenação, a boa notícia não pode ser, senão não seria boa notícia, não pode ser uma carga pesada de ritos, uma carga pesada de obrigações. Né? Quem tem obrigações pesadas são outras tendências, outras tradições, mas o cristianismo, pelo menos o cristianismo original ou revelado, ou bíblico, esse não. Esse é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A salvação pela graça mediante a fé. Né? Que diz também que quem está em Cristo não entra em juízo, não vai a julgamento. Né? E aí tem aquela dificuldade que nós tínhamos começado a conversar sobre ela, se então o cristianismo seria uma licenciosidade. Já que você não vai a juízo, já que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, como está lá em Efésios 2, 8 e 9, então vamos cair na farra. Né? E não é bem assim, porque também está escrito lá em Gálatas 6 e 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Algumas traduções dizem, com Deus não se brinca, em vez de não se deixa escarnecer. E tudo que o homem semear, isso também se fará, que é a lei da semeadura. Então voltamos às obras? Também não, é uma advertência das consequências materiais na própria vida material. E além de que, quando está dito que quem está em Cristo nem entra em julgamento, está dito que quem está em Cristo vive segundo Cristo e não segundo as obras da carne. Então, é quem aceita Cristo e o segue. Mas então tem que ser santo no sentido de puro e imaculado? Também não. Quem é que busca Cristo e o segue e, portanto, e por isso não entra em juízo? É quem erra, mas não tem prazer em errar. É quem erra, porque todo ser humano erra, a falibilidade é inescapável, e eu volto a repetir, porque eu não tenho pé de repetir exemplos ou imagens ou figuras esclarecedoras, e eu volto a repetir a figura da porca e da ovelha. Né? Que a porca tem prazer em se sujar na lama, gosta da lama e se sente bem na lama. E a ovelha pode se sujar e se suja, mas não gosta, nem tem prazer, nem busca ativamente a sujeira. Esse é o que está em Cristo. Bom, então tínhamos visto que o sentido bíblico de igreja é uma reunião espiritual. Portanto, não tem CNPJ. Portanto, não tem uma edificação, uma igreja no sentido de edificação. Portanto, não tem uma hierarquia. Portanto, não tem um conjunto de procedimentos para se tornar titular de cargo, de algum cargo dentro da organização eclesiástica. Não tem nada disso. É apenas a reunião do espiritual. E que reunião é essa? O que caracteriza essa reunião? É estar em Cristo e ter Cristo em si. E quem é que está em Cristo e tem Cristo em si? É quem o aceita como Senhor e Salvador.
Olha, como Senhor e Salvador. Se aceita como Senhor, tem prazer em segui-lo. E aí, esse prazer em seguir dá origem a uma nova criatura. Que nova criatura é essa? É a ovelha que não gosta de se sujar. Que se suja, mas tem o arrependimento. Né? E uma mensagem que vem junto com o anúncio da boa notícia é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento entra na mensagem da boa notícia. Né? Essa é a igreja. E tínhamos visto, temos começado a ver os embates doutrinários, porque quem codificou o Novo Testamento foi Paulo, né? Naquelas cartas que ele escrevia para as igrejas, e, ao fazê-lo, Paulo menciona alguns problemas doutrinários. E quais eram, e tinham inúmeros problemas, mas quais foram os principais problemas doutrinários? Foram apenas aqueles cujo conflito dava origem a uma doutrina incompatível com o cristianismo. Portanto, dava origem a uma doutrina distinta daquela da salvação pela graça mediante a fé. E que davam origem a uma visão contrária ao Deus Trino. Então, é uma tendência que aparece em algumas doutrinas desde o primeiro século, de negar a divindade de Cristo e de não reconhecer o Espírito Santo. Isso aí foi muito forte numa doutrina chamada arianismo, de um cara chamado Ário, que era um estudioso de muito prestígio num dos centros do cristianismo, que era Alexandria. Porque o cristianismo não tinha um centro, não tinha uma liderança central, não tinha uma chefia central, até o século IV. Né? Então, o que aparece aí são vários centros. Até o ano 70, quando Jerusalém não tinha sido destruída, tinha um centro em Jerusalém, tinha um centro em Laodiceia, tinha um centro em Alexandria e tinha um centro em Roma, e mais algum centro menor. Mas os mais importantes eram esses. No ano 70, Jerusalém é destruída e ficam os outros centros, que vão até o início do século IV, até o ano 325, com o Concílio de Nicéia. E eu volto a apresentar minhas desculpas, porque no meu erro de digitação, eu coloquei o Concílio de Nicéia no ano 235, porque eu troquei a ordem do teclado. Em vez de 325, troquei 225. Mas corrijam aí os que tiverem o texto, porque é 325. Então, tinha essas lideranças de Alexandria, e entre elas havia esse cara chamado Ário, que dizia, não, o Cristo, ele colocava o Cristo numa posição acima dos homens e abaixo de Deus. Uma posição intermediária, mas não era divina. Né? E isso contraria o registro dos evangelhos quando o próprio Cristo se apresenta assim, dizendo que tem poder para perdoar pecado. E isso, ele não veio desmentir nada do Antigo Testamento, veio cumprir, e no Antigo Testamento só quem pode, está claro lá, só quem pode perdoar pecado é Deus. Então, Cristo se coloca como divino. E se coloca como filho de Deus. E isso, quem é filho de Deus é Deus. Né? Ah, mas todo mundo é filho de Deus? Não. Nós somos criatura de Deus. Tem um erro de dizer, fulano é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não. Isso é cultura popular. Biblicamente, Deus tem um filho único. Lá em João 3,16 está dito. Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós temos claro na Bíblia que Jesus é filho único. Cristo é filho único. Né? Mas nós não somos filhos de Deus, filhos por adoção. Né? Então, somos filhos por adoção. Mas somos criaturas de Deus adotadas por Deus. Adotadas quando aceitamos o senhorio do Filho dele.
Bom, mas havia essa discussão com o arianismo e havia uma discussão com os gnósticos. Os gnósticos representavam a influência helenística, né? Da cultura helênica, que é a cultura dos gregos, que era a cultura mais sedutora da época, porque tinha uma filosofia teorética, que é uma filosofia baseada em argumentação, que só os gregos criaram. Tinha uma filosofia na China, tinha uma filosofia na Índia, tinha uma filosofia na Pérsia, tinha uma filosofia entre os romanos, mas eram filosofias aforísticas, que apenas se baseiam na tradição ou numa suposta sabedoria. Por isso, apenas dizem aforismos, não fazem arrazoados, não fazem argumentação. Apenas como tem no livro de Provérbios. Apenas você pode dizer, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Isso é um aforismo, isso se transforma num ditado. Né? A mulher sábia edifica a sua casa. Ele não está argumentando para dizer isso. Ele está dizendo que é assim. Ou porque tem sabedoria, como faz Salomão nos Provérbios, ou porque observou a tradição. E observou o que passou por dar certo ao longo do tempo, e por isso se chama tradição. Né? Bom, mas teve também a influência então, do gnosticismo, íamos dizendo. E qual era o conflito com os gnósticos? O gnose é conhecimento. A palavra grega gnose quer dizer conhecimento. E o que era o gnosticismo? Era uma doutrina de que o que salva não é aceitar o senhorio de Jesus. O que salva é aprimorar o conhecimento espiritual. Essa doutrina vem muito forte da parte dos helenistas, dos gregos convertidos. Né? Até porque Paulo andou pregando muito na Grécia. Né? E tinha uma influência muito grande da cultura grega em toda, pelo menos na bacia oriental do Mediterrâneo. Né? Do que hoje é a Itália, onde hoje é a Grécia, onde hoje é Israel, e na época onde hoje é a Turquia, que não tem mais uma influência ocidental assim tão forte, e onde hoje é o Egito, que tinha também uma influência grega forte, desde o tempo do Império Alexandrino, né? E até antes disso. E essa ideia do conhecimento aprimorado ganhou muita força e se infiltrou entre os cristãos já no primeiro século. E aqui nós damos continuidade ao estudo, que até aqui é o que nós tínhamos visto na semana passada. Né? Então, o outro grande embate foi com os judaizantes. E esse foi muito forte. E por que foi muito forte? Porque o cristianismo é baseado no Antigo Testamento. É baseado nas profecias que anunciam a vinda do Messias e descrevem o Messias como um retrato falado. E descrevem como o Messias seria tratado. E são profecias que se cumpriram. E também dizem quais eram os milagres que o Messias faria. E nós vamos já ver isso aqui no texto. Então, com base em tudo isso, fica mais fácil apresentar Cristo, apresentar Jesus de Nazaré como sendo o Cristo. Cristo quer dizer enviado ou mensageiro, né? O Messias, Cristo no grego, Messias no hebraico. Né? Então, você tem a base para legitimar a divindade e a condição de Messias de Jesus. Portanto, era nas sinagogas que Paulo pregava. Paulo chegou em Corinto, chegou em Éfeso, chegou em Salônica, em Atenas. Onde é que ele ia pregar? Ia na sinagoga. Né? E por que ele ia na sinagoga? Porque lá que ele seria compreendido mais rapidamente. Porque lá ele ia encontrar judeus que conheciam essas profecias, que anunciavam e faziam um retrato falado do Messias. Mas também foi lá que ele encontrou maior resistência. E vamos ver por que encontrou maior resistência. Né? Então,
essa influência helenizante, por que que eu estou me dirigindo, ou centrando minhas atenções, e vamos centrar as nossas atenções no judaísmo, nos judaizantes? Porque essa influência hoje surge com muita força. Há sempre alguma coisa parecida com o gnosticismo, há sempre alguma coisa parecida com o, outras, outras doutrinas da época, inclusive parecida com o arianismo, mas o que está forte, sobretudo dentro dos grupos chamados evangélicos ou protestantes ou simplesmente crentes, é a influência judaizante, que é uma influência muito forte, porque, biblicamente, realmente, os filhos de Abraão têm uma relação muito clara com Deus na Bíblia. E está escrito que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E a própria sobrevivência de um povo, sem perder a sua cultura, depois de passar mais de 2.000 anos sem ter um território, depois de passar muito mais de 2.000 anos sem ter um Estado independente. Porque quando contamos 2.000 anos a partir da diáspora, da grande diáspora causada pela guerra com Roma, a terceira guerra judaico-romana, quando os romanos destroem Jerusalém no ano 70. O general Tito, comandando legiões romanas, destrói Jerusalém e expulsa os judeus de Jerusalém e de outras cidades, mas sempre ficaram alguns nas montanhas e no campo. Né? Mas ele expulsa. Então, mas nessa data, há muito tempo não tinha um Estado de Israel. O Estado de Israel não tinha sido reconstituído desde que foi destruído, porque ele esteve sempre ou sob o domínio ou sob a tutela do Império Persa. Quando Israel volta, aqueles judeus que estavam no exílio voltam e reconstroem Jerusalém. Ou depois cai o Império Persa, então eles ficam sob a tutela do Império Macedônico, de Alexandre. Morre Alexandre, o Império Alexandrino se divide em 4 sátrapas, quatro pedaços, 4 áreas administrativas, que existiam sob o domínio de Alexandre. Quando ele morre, cada sátrapa se separa e vira uma entidade política distinta. E Israel fica sob uma dessas entidades políticas. Depois vem o Império Romano e ele fica sob o Império Romano. Então, eles estavam há mais de 400 anos quando são destruídos, quando Jerusalém é destruída pelos romanos. Portanto, um povo que passou 2.000 anos sem ter um Estado? Não. É um povo que passou aí uns 2.500 anos ou mais, porque teve o período de exílio. Né? Começa como exílio babilônico. Então, mais de 2.500 anos sem ter um Estado, um governo soberano próprio, e mais de 2.000 anos sem ter um território onde morar, né? Onde a maioria, ou onde ele fosse maioria, porque eles foram expulsos, permaneceram lá, mas deixaram de ser maioria lá. Né? Então, os que foram expulsos perderam um vínculo físico com a terra. E os que permaneceram se tornaram minoria na sua própria terra, que deixou de ser sua. Então, essa sobrevivência, quando a gente olha os egípcios que não sofreram isso, desapareceram. Hoje, no lugar do Egito, tem árabe e outras coisas, mas não tem egípcio. Se a gente olhar, os caldeus desapareceram. Destruído o Império Babilônico, os caldeus desapareceram. Os assírios desapareceram. Para não falar naqueles mais antigos, como os amalequitas, os cananeus, os jebuseus, os moabitas. Aí, inúmeros povos que desapareceram completamente, sem deixar rastro, praticamente. E sem falar em outros povos de outras regiões, como aqui na América, por exemplo, os astecas, e os incas e os maias, que desapareceram. Hoje você não tem asteca, você tem mexicano. Tem índio, mas é índio mexicano. Né?
Então, no Peru, na Bolívia, você tem índio, de onde foi o Império Inca, mas são peruanos ou bolivianos, ou equatorianos. Está um pouquinho entrando no norte do Chile e no norte da Argentina e pronto. Né? Então, esses povos desapareceram, e todos esses povos desapareceram, mas Israel permaneceu. E isso chama a atenção. E isso dá lugar a uma visão de que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, portanto, esse povo está protegido. E os grandes inimigos, os egípcios, os caldeus, os romanos, os nazistas, todos esses povos que tentaram destruir os judeus passaram ou perderam o poder. A Alemanha nazista não acabou, a Alemanha, mas perdeu o poder. Deixou de ser a grande potência da Europa. Né? Então, e o moderno Estado de Israel tem sobrevivido, sendo um pequeno Estado com 21 mil quilômetros quadrados, é do tamanho de Sergipe, com 10 milhões de habitantes, 2 milhões dos quais não são judeus, são árabes. Portanto, tem aí uns 8 milhões de judeus em Israel, cercados por mais de 100 milhões de árabes só ali nas fronteiras. 100 milhões no Egito, quase 30 milhões na Síria, uns 7 milhões na Jordânia, 29 milhões na Arábia Saudita e mais uma populaçãozinha do Líbano, que a gente não sabe quanto é, porque eles não fazem recenseamento há muito tempo. Né? Mas, juntando tudo isso, contra 8 milhões de judeus, e Israel tem sobrevivido. Né? Em face da hostilidade desses vizinhos, apoiados sempre por alguma grande potência. Um momento foram apoiados pela União Soviética, outro momento estão sendo apoiados por outros povos, o Irã e outros povos mais. Né? E Israel sofrendo embargo, a França, que era quem fornecia arma, de repente embargou o envio de armas, agora eles estão sofrendo o embargo de arma da Inglaterra, no meio de uma guerra, e esse povo tem sobrevivido. Isso nos desperta a atenção. Então, isso atrai também um certo embelezamento com a liturgia, com um tipo de vestimenta, com uma túnica e com símbolos, além do fato de que os judeus, sendo uma parcela ínfima da população mundial, eles têm mais de 25% da produção científica e filosófica. Na área de física, de química, de matemática, de biologia, de medicina, de filosofia, de literatura, de teatro, eles produzem mais do que qualquer outro povo muito mais numeroso. Mais do que 1 bilhão e 400 milhões de chineses. Mais do que 500 milhões de europeus juntos, todos os países da Europa juntos, não produzem tanto quanto Israel. Né? Então, isso encanta. E aí as pessoas começam... E também tem o negócio do turismo em Israel, que também é encantador, porque eles chegaram lá como imigrantes durante o Império Otomano, que o Império Otomano, no fim do século XIX, permitiu a entrada de imigrantes judeus, e chegaram comprando terra, financiado por judeus ricos da diáspora, que estavam espalhados pelo mundo. E quem é que vendia terra para ele? Eram os árabes que estavam lá. E o que é que eles vendiam? Vendiam as terras ruins. E como os judeus estavam interessados em comprar, eles subiam o preço. Então, eles vendiam terras ruins por um preço elevado, achando que o judeu era besta, estava comprando terra ruim por um preço caro. Só que eles transformaram essas terras ruins desérticas ou em pequenas áreas pântanos salgados, e eles transformaram isso em terra fértil, produtiva, e hoje eles exportam frutas e exportam diversos tipos de alimento, conforme profecias. Né? Então, isso também encanta. Daí é uma volta com força do judaísmo. Mas em que consiste o embate doutrinário dos judaizantes? Em primeiro lugar, teve o problema da salvação pela graça, como teve nas outras
doutrinas que eu mencionei há pouco. Por quê? Porque eles dizem, não tem a lei. E a lei, o próprio Cristo disse que não veio revogar, veio cumprir. Então, a lei está valendo. Então, você se salva cumprindo a lei. Né? E não entenderam que quando ele diz que veio cumprir, ele estava dizendo que veio cumprir por nós, pondo-se no nosso lugar. Porque ele disse que veio se sacrificar por nós. Por isso é que ele disse, quando os apóstolos colheram espigas no sábado, ele disse, olha, o sábado não foi, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E quando se falava em circuncisão e outras coisas, quando se fala nisso, nós temos que lembrar que o Cristo disse que toda a lei, inclusive a lei ritualística, do Torá, do Antigo Testamento, dos livros, daqueles primeiros livros bíblicos, 5 primeiros livros bíblicos, chamados livros da lei, que os judeus chamam de Torá, aquilo tudo se resume, aquilo tudo é forma, mas a essência daquilo tudo se resume em 2 leis, amar a Deus e amar ao próximo. Então, a questão não é cumprir o sábado, porque o sábado foi feito para o homem, ou seja, para o homem ter um repouso. Porque todas as orientações bíblicas têm algum sentido, elas têm algum sentido prático. Que sentido prático é esse? É preservar a obra de Deus, para que a obra de Deus não se perca, não se desgaste, não se destrua. Então, o sábado é um descanso. Para preservar o que da obra de Deus? Para preservar a vida e a saúde, que são obras de Deus. A vida do homem. Né? E não matarás, também preservar a obra de Deus. E não roubarás, também é preservar a obra de Deus, porque é preservar a paz social. Não tome a mulher do próximo, também é preservar a obra de Deus, porque é preservar a paz social. A paz social é a obra de Deus? É. E a vida é a vida em sociedade. E a vida em sociedade é prejudicada quando não tem paz social. Por isso, Cristo é o príncipe da paz. Né? Então, o judaísmo teve esse primeiro motivo, ou esse primeiro argumento, contra o cristianismo, ou modificando, eu ousaria dizer, deturpando o cristianismo. Agora, mais do que isso, os judaizantes, em razão de se apegarem à forma, se prendiam às restrições alimentares, não comer carne de porco, não comer carne de crustáceo, não comer sangue ou carne que contenha sangue. E isso foi motivo até de um embate entre Paulo e Pedro, porque Pedro sabia que não era isso, que isso era forma, não era a essência da mensagem do Antigo Testamento, que é a mesma mensagem do Novo Testamento, porque bastava sacrificar um cordeiro e os pecados estavam perdoados. Se sacrificar o cordeiro era depositar confiança no Salvador prometido, no Salvador que havia de vir. Como no Novo Testamento é depositar confiança no Salvador que veio. Veio e tomou o lugar do cordeiro simbólico. Por isso é chamado Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, a ideia, inclusive, de circuncisão e dos dias santificados, tudo isso foi colocado no centro das discussões pelos judaizantes. Né? Então, nós vemos esses equívocos aqui. Nós vemos, por exemplo, que em Gênesis 2, 12, 3, está escrito: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra afasta uma ideia do judaísmo de que o Cristo viria para os judeus, somente para os judeus.
E nós vemos que lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, que eles aceitam como revelação, só não compreenderam, mas está escrito lá, serão benditas, em razão da vinda do Messias, todas as nações da terra. Isso em Gênesis 12, 3. Mas em Atos, no Novo Testamento, 3, 25, está dito a mesma coisa. E aí nós vemos que o cristianismo é um neo-judaísmo. Né? Como? O que está escrito lá em Atos 3, 25? Vós sois os filhos dos profetas do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Fecha aspas. Eu acabo de ler uma transcrição do livro de Atos, como li antes uma transcrição do livro de Gênesis, de um excerto, de um trecho. Né? Outro equívoco, o primeiro equívoco que eu estou criticando com essa visão universal da missão de Jesus, que era para todas as nações da terra, é o universalismo de Jesus se opondo ao particularismo de um Messias entendido como o rei de Israel, do trono de Davi, feito para os judeus. Né? O segundo equívoco é que a missão do Messias não seria só a salvação espiritual, ou nem isso predominantemente, ou de jeito nenhum. A salvação seria pelo cumprimento das obras. E o Messias vinha fazer o quê? Não vinha se sacrificar no nosso lugar para nos substituir na morte espiritual, como o Novo Testamento esclarece. Mas viria estabelecer um reino secular, um poder material, uma potência geopolítica. Israel seria uma potência geopolítica com o Messias, como foi com Davi. Porque Davi, além de profeta e poeta e estadista, Davi era também um guerreiro, um líder guerreiro, que venceu tudo que foi batalha e completou a conquista da Terra Prometida, que Josué tinha conquistado grande parte, mas não tudo, ele conquista tudo, e ainda dominou os reinos vizinhos e transformou os reinos vizinhos em tributários de Israel. Por isso é que Salomão foi tão rico, que recebia tributo daqueles povos ali vizinhos, tudinho. Então, Davi era a referência, mas a referência de um guerreiro que venceu pela espada e transformou Israel na potência geopolítica regional. Então, o Messias viria transformar Israel na grande potência geopolítica mundial. O universalismo do Cristo seria o reino, o titular do trono de uma potência mundial. E o Cristo chegou e disse: não é nada disso. Em primeiro lugar, ele não nasceu em palácio. Quem nasceu em palácio foi Buda. Né? Ele nasceu num curral. A gente chama manjedoura. A manjedoura era no meio de umas vaquinhas lá e tal, era um curral. E filho de um carpinteiro. Né? Filho por adoção de um carpinteiro. Portanto, não tinha nada de riqueza, de poder, de prestígio. Né? Conforme as profecias descreviam lá no Antigo Testamento. Tudo se confirmou com ele. Então, esse é o que eu chamo no texto, na página 5, aí, o item 5, o equívoco do rei secular, o reino de Davi. Cristo não veio ser um reino secular. Secular quer dizer do mundo, do século, da temporalidade. Né? E nós vemos aqui algumas analogias com Jesus, lá do Antigo Testamento, e algumas tipologias, e algumas coisas que nem são só uma analogia, e mais do que uma tipologia, elas são uma antecipação da figura do Cristo. Como, por exemplo, nós vemos em Isaías 53, nos versículos 3, 4 e 5, onde eu passo a ler, abrindo aspas aqui. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Aí eu abri um colchete aí no texto para dizer, esse desprezo era desde a prisão de Jesus até a crucificação. Porque antes da prisão, a multidão seguia e até o adorava. Né? Então, homem de dores, fecha o colchete do meu comentário, tem homem de dores, quer dizer, passou pelas dificuldades, pelos sofrimentos, e experimentado no trabalho, na vida dura. Isso está dito lá em Isaías.
que seria assim, né? Aí eu botei entre colchete, experimentado no trabalho, eu coloquei entre colchete, vida dura como trabalhador, muito diferente do filho de um rei como Buda. Aí fecha colchete. E como um que tem os homens, de quem os homens escondiam o rosto para, de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Não fizeram caso, os escribas e os fariseus não fizeram caso, que eram as lideranças, né? Escriba eram os burocratas, e hoje seriam os tecnocratas, seriam, como hoje tem o Poder Judiciário, o Ministério Público, os políticos, né? Os fariseus seriam mais os políticos e os escribas seriam mais a burocracia do Estado, né? Os homens que escreviam as leis. Bem, e verdadeiro, continuando ainda na transcrição do livro de Isaías, e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Até os apóstolos pensaram assim. Pensaram assim e largaram a causa e foram voltar para a vidinha de antes. E Pedro e outros voltaram a pescar, né, pescar peixe em vez de homens. E continuando, voltando à leitura de Isaías. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Comentando agora o texto de Isaías. Este é um claro resumo da doutrina de salvação. Pela graça. Porque ele foi moído no nosso lugar. Então, por que ele seria moído no nosso lugar? Para nos dispensar de sermos perfeitos. Morrer no nosso lugar, as pessoas gostam de dizer morte vicária, o sofrimento, o martírio vicário. Vicário quer dizer substituto. Então, se ele nos substituiu e se sacrificou no nosso lugar, se ele é divino, contrariamente ao que queriam os arianos, então não podemos desprestigiar ou menosprezar um sacrifício tão importante como o sacrifício do próprio Deus. Se ele se sacrificou, é perfeito esse sacrifício, é eficiente, é completo, é suficiente. Não precisa de mais nada. É isso e pronto. Então volta aquela pergunta. Então é uma licenciosidade, fica franqueada, vamos fazer transgressão porque fomos substituídos na condenação pelo Cristo? Também não, porque se fizermos isso, não estamos aceitando o senhorio dele. Não seríamos seguidores dele. Então voltamos a ter que ser perfeito e cumprir a lei? Também não. Porque a nova criatura não se faz perfeita. A nova criatura que aceita Cristo, quem aceita Cristo é nova criatura. Por isso se diz que o crente não tem passado. A nova criatura não é perfeita, mas não gosta das suas imperfeições, não tem prazer nas suas imperfeições e se arrepende das suas imperfeições. Né? Bom, agora temos o fato de que o livro de Isaías é reconhecido pelo judaísmo, embora não seja compreendido no que concerne ao excerto que nós citamos há pouco. Não tenham compreendido que o sacrifício dele era um sacrifício substituto. E muita gente que se pensa cristão, se considera cristão, não entende isso. Tem até uma frase popular, um ditado popular que diz sobre traição, diz, nem Nosso Senhor escapou da traição. Como se Jesus tivesse sido sacrificado só porque não foi suficientemente hábil ou forte ou sábio para escapar da traição. Não é assim. Não é que ele não pôde ou não conseguiu escapar da traição. É que ele veio para se sacrificar. Não é que ele não tivesse percebido que seria traído, ele anunciou que seria traído.
E até disse que quem iria traí-lo? Quem iria traí-lo era quem repartia o pão junto com ele e molhava o pão no vinho junto com ele. E quando Pedro disse, vamos fazer uma cabana para ti, outra para Elias, outra para Moisés, e tu não vais para o sacrifício, ele disse, te afasta de mim, Satanás, porque ele era para ir para o sacrifício. E quando interrogado, ele disse, meu reino não é desse mundo, se fosse eu chamaria o meu exército e derrotaria todo o poder de vocês. Então, ele não é que ele não tenha escapado da traição, é que ele se deixou trair, porque ele tinha a missão de nos substituir na morte espiritual. E por isso é que ele diz na cruz, Pai, por que me abandonaste? Para todo mundo saber que ele estava abandonado. Ele sabia, não precisava perguntar isso ao Pai. Isso era uma pergunta retórica para nós ouvirmos. Na verdade, ele estava dizendo, nesse momento eu estou no lugar de vocês, com as culpas de vocês, e por isso estou abandonado. Temporariamente abandonado. Bom, então vimos que existem essas passagens bíblicas que são uma prefiguração do Cristo. E temos isso de novo em Gênesis, voltemos a outra passagem de Gênesis, Gênesis 22, os 2 primeiros versículos. Quais? O que é que tem lá? Abre aspas. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão. Fez uma tentação para Abraão, né? E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, teu único filho, como Jesus é o único filho de Deus. Filho unigênito, como está escrito lá em João 3,16. Né? E aí já vemos o começo da pré-figuração, da analogia, se vocês preferirem, ou da tipologia, fazer um tipo em Isaac, que até aquele momento iria ser sacrificado, com filho único, considerado por Deus filho único de Abraão, embora Abraão tenha tido filho com Agar, a serva, Ismael, e depois de viúvo teve outros filhos no outro casamento, mas era o filho único da promessa. Então, teu filho único, como Jesus é filho unigênito de Deus, Isaac, toma teu filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas. Sobre uma das montanhas. Aí, montanha, ou morro, ou monte. Eu não conheço hebraico, nem o grego konoi, porque tinha o grego, no Novo Testamento, tudo em grego, ou quase tudo. Mas tinha o grego erudito e tinha o grego popular, e o Novo Testamento é no grego popular, que era escrito para o povo. O grego popular era o konoi, o grego konoi. Tanto no grego konoi como no aramaico, como no hebraico, me dá a impressão de que era qualquer elevação. O que hoje nós chamaríamos de colina, que os gaúchos chamam de coxilha, né? Ou o morro, o morrete, ou qualquer elevação, era montanha. Né? Então, ele diz, tanto que Abraão sobe, não leva mais do que algumas horas para subir o Monte Moriá. Né? E leva teu filho ao monte, a uma das montanhas. E qual é a semelhança com a situação do Cristo? É que o Cristo também não vai sacrificado num monte chamado, passou a ser chamado Monte Calvário. Né? Nós nos referimos a Calvário. Então, veja aí a prefiguração. O filho único sendo sacrificado no holocausto, em cima do monte. E o pai, seria Abraão, sacrificando o filho como Deus sacrificando Jesus. Né? Então, nós temos aí uma prefiguração. Onde é que está essa prefiguração? No Velho Testamento. Então, o cristianismo não é uma ruptura com o judaísmo. É uma reforma do judaísmo para que o judaísmo retome o seu verdadeiro sentido. Quem está tendo uma recaída no judaísmo
por influência judaizante nas igrejas hoje, está acompanhando esse equívoco de não compreender que o Messias, o Jesus de Nazaré, aquele carpinteiro, era o Messias. Porque o retrato falado dele está lá no Antigo Testamento, porque as tipologias, as prefigurações, as analogias com ele estão lá, e são muito detalhadas. Né? Então, nós podemos também ver em Gênesis 22, de 7 a 8. Então, falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Agora Abraão estava profetizando. Qual é o cordeiro que Deus iria prover? O Jesus de Nazaré. Que simbolicamente vai já aparecer aqui num cordeiro mesmo, cheio de lã. Né? Então, a resposta de Abraão a Isaac foi essa. Né? Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho. Assim caminha com ele para o sacrifício, né? o Abraão. E caminham juntos. Assim caminharam ambos juntos. Abraão e Isaac, pai e filho. Como Jesus caminha junto com o pai para o sacrifício, porque ele ora e diz, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Ou seja, mas estou junto contigo. Faça-se a tua vontade, quer dizer, estamos juntos. Seria na linguagem do jovem de hoje, seria estamos juntos. Estamos juntos até para o meu sacrifício, ele estava dizendo com isso. Né? E aí nós vemos outra prefiguração, outra analogia, outra tipologia. Estou dizendo essas coisas para dizer que não são interpretações. São prefigurações, são tipologias ou meras analogias. Né? Então, temos lá em Jonas, no primeiro capítulo de Jonas, nos 3 primeiros versículos. E Jonas também é Antigo Testamento. E é livro profético. Está escrito, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E a missão de Cristo era ir à terra, como Jonas tinha a missão de ir à grande cidade de Nínive, pregar contra ela. Jesus veio pregar contra a iniquidade dos homens. Nós temos aí, mais uma vez, um paralelo, uma analogia. O que significa que o Jesus de Nazaré é o cumprimento das profecias. Porque essa analogia é profética. Essa analogia do Jonas é profética. A analogia do sacrifício de Isaac por Abraão é profética. Só que Abraão não chegou a consumar o sacrifício porque aparece um cordeiro. E ele ouve uma voz, opa, não mate seu filho. Está nem um cordeiro para você sacrificar no lugar dele. Então, Jesus não fugiu como fez Jonas, mas temeu como Jonas. Jonas fugiu por quê? Porque temeu. E pregar contra um povo rebelde, povo duro, era perigoso. Ele temeu e fugiu, mas fugiu porque ele só tinha dimensão humana. O Cristo temeu como ele temeu. Por quê? Porque tinha em comum com Jonas uma dimensão humana. Mas tinha uma diferença, que ele não tinha só a dimensão humana. Então, em vez de fugir, enfrentou. Né? E disse, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se fosse só humano, ele teria fugido. Né? Ele estava temendo. Mas, como era divino, disse, mas faça-se a tua vontade. A gente pode ver isso em Lucas. Em Lucas, no capítulo 22, nos versículos 41 e 44, está escrito.
Leiamos. E apartou-se deles, descrevendo a conduta de Jesus quase na hora de ser preso. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, portanto, estava junto, como Isaac subiu o morro para ser sacrificado junto com Abraão, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí entra a dimensão divina que o distingue de Jonas, que fugiu. Jesus não foge. Jesus enfrenta o sacrifício. Né? E apareceu um anjo do céu que o consolava. Portanto, a dimensão humana dele estava muito parecida com a do Jonas. Né? E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Fecha aspas para a citação. Então, a analogia de Jesus com Jonas fica muito evidente. Né? Nós vemos também em Mateus 12:40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E vemos também em Miqueias 5:2, anunciando o Messias. E Miqueias é um livro de um profeta, Miqueias é um profeta do Antigo Testamento, que o judaísmo reconhece, faz parte do cânone judaico. E eu estou aqui usando argumentos do judaísmo para rebater os judaizantes. Então, nós temos lá em Miqueias: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Quer dizer, de Belém ia sair alguém que era desde a eternidade. Quem é que saiu de Belém e é desde a eternidade? É Jesus. Né? Então, o argumento judaizante de negar a divindade de Cristo cai por terra. Né? Temos também Isaías 35:5-7. Então os olhos do cego serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isso aqui são os milagres proféticos que anunciavam o Messias, por isso são chamados de milagres messiânicos, que para ser reconhecido como Messias, estava prometido que o Messias viria, os judeus esperavam o Messias, e como é que eles iam reconhecer o Messias? O Messias, para ser reconhecido, deveria fazer essas coisas. Deveria ter poder para abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, para os coxos, fazer os coxos saírem saltando, né? E fazer a língua dos mudos cantar, ou seja, falar. E fazer que se arrebentassem ribeiros de água no deserto e no ermo. Cegos, surdos, tudo isso aconteceu. Ah, e o ribeiro de águas? O ribeiro de água era da água viva, a água da vida, que saltou no deserto. Qual deserto? O deserto das nossas imperfeições, das nossas iniquidades. E como foi que saltou água aí? Saltou da graça oferecida pelo Messias. E estamos concluindo, porque temos aqui nas conclusões do texto ainda uma citação de João 14:6, que diz: Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que Jesus é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro. Nem tem outro caminho. Nem são sucessivas experiências existenciais, nem são sacrifícios e penitências, porque nós precisamos de um caminho que nos leve, e o caminho não somos nós, o único caminho é Jesus, nem a intercessão de terceiros, por mais puros e
ou mais amigos de Deus que sejam esses terceiros, né? Então, temos Mateus 22, 29, que também nos adverte. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E todos esses embates doutrinários ganharam força porque aqueles judeus a quem Paulo pregava não conheciam, ou se conheciam, não tinham entendido bem as Escrituras. São as nossas considerações. Eu volto a pedir que façam seus comentários no canal, por escrito ou com canal de voz, ou por canal de voz, e que compartilhem e comentem o tipo de comentário que lhes aprouver, pedindo que deem o like ou dislike, conforme entendam, porque isso não vai nos trazer nenhuma vantagem monetária, porque o nosso canal não é monetizado, nem será. Mas isso fará com que a plataforma divulgue mais o canal. Muito obrigado e fica o nosso convite para a nossa próxima live. Até breve. Passamos em seguida, após a gravação,